Bom dia a todos, meu nome é Alberto Shimahara, sou um dos engenheiros de aplicação do OpenCAD e serei o apresentador do webinar sobre Deep Learning para processamento de sinais em MATLAB. Eu tenho aqui comigo uma equipe de apoio que ajudará a atendê-los enquanto eu faço a apresentação. É a Fernanda Felipe, também é engenheira de aplicação conosco na OpenCAD, né? E a Silvia do marketing. Alguns avisos antes de começarmos. Os microfones de vocês ficarão em modo mudo. Caso queiram fazer alguma pergunta por voz, basta clicar na mãozinha e habilitaremos seu microfone. Se tiverem dúvidas durante a apresentação, vocês também podem utilizar o quadro de questões. A equipe de apoio responderá também pelo quadro de questões. As perguntas que forem mais recorrentes, eu responderei por vós. A apresentação terá duração de aproximadamente 45 minutos, com 5 a 10 minutos ao final para eventuais dúvidas e comentários, perdão. Esse webinar será gravado e vocês receberão um link para baixar a gravação ao final da sessão. Uma versão editada desse vídeo será disponibilizada em nosso canal no YouTube em até 3 dias úteis. Todos que estão aqui certamente estão buscando mais conhecimento, melhor colocação profissional, entre outras coisas. Por isso, para quem ainda não conhece, fica a dica do portal de cursos online OpenCAD University. Dentre os cursos, existe um introdutório ao conceito de Model-Based Design. A equipe de apoio estará disponibilizando os endereços no chat. Ao final do webinar, peço que responda a pesquisa de satisfação sobre esse webinar. Ele vai aparecer automaticamente assim que você sair do webinar. São somente 6 questões. Tomará menos de 1 minuto do seu tempo, mas é muito importante saber sua opinião para que possamos melhorar cada vez mais esses eventos. Uma das questões é sobre sugestões de temas para os próximos webinars, sobre o que vocês gostariam de aprender mais aqui com nossos engenheiros. Na medida do possível, incluiremos esses novos temas em nossa programação de webinars. Também já aproveito para qualquer eventual ruído de fundo. Então, nessa época aqui, muito pessoal está em home office, inclusive eu. Então, eu tenho meu cachorro aqui, daqui a pouco o pessoal até brinca comigo, pode passar o carro do ovo, o carro da pamonha e variantes, né? Então, perdão, beleza? Então, vamos lá? A gente vai trabalhar com informação, processamento de sinais, né? Então, muita dessa informação é baseado em Big Data, né? Ou dados de grande dimensão que pode vir ou da internet ou de sistemas que estão ligados na internet, né? A gente chama dos IoTs, né? Que estão invadindo aí nosso modo de vida, né? E como que eu vou modelar, simular esses comportamentos e tentar prever comportamento de falha ou um comportamento incomum de funcionamento, né, que a gente possa melhorar a aplicação e o uso de determinado equipamento ou prever um sinal de falha antes que ele ocorra, né? Então nós estamos falando de Deep Learning, né? Para alguns é Deep Neural Network, né? Então são as redes neurais profundas, né? Então o início, né, que a gente chama de inteligência artificial foi lá na década de 50, né? Evoluindo para as décadas de 60, 70, onde o foco naquela época era o fazer máquinas e programas inteligentes, né? Foram o início das
dos sistemas computacionais, né? Posteriormente, nós temos o quê? Depois de um bom tempo, né? Aprendizado de máquina, né? Então, o que eu quero? Eu quero ter a habilidade, né, de aprender sem ter que eu fazer muita programação, né? Uma programação explícita, eu ordenar o que está acontecendo. Tá? E o que está muito em voga hoje é o Deep Learning, né? Então, como eu falei, rede neural profunda, né? É, aprendizado com redes neurais, né? Então, para quem já é da área, eu tinha uma rede neural, né? Então eu tenho as camadas, né? E as atribuições para cada camada que eu estou criando da minha rede, tá? E o que, que seria as redes profundas, né? Eu estou gerando mais camadas, né? Para ele me ajudar a processar e a aprender as informações, beleza? E uma das ferramentas que nós aplicamos aqui é o MATLAB, né? Então, poxa, rede neural profunda, aprendizado de máquina, né? Então, o MATLAB ele é um software de computação técnica, né? Então, computação numérica é com o MATLAB. Então, ele vai me permitir, né, analisar os dados e obter uma visualização. O MATLAB também me auxilia no na adição de novos algoritmos, de novos domínios, né, que eu preciso incorporar, né? Então, nós vamos falar de sinais, quando eu estou trabalhando com sinais, eu estou aquisitando a informação, né? Eu vou ter que processar essa informação, analisar, né, aplicar algoritmos ou de machine learning ou de deep learning, né, para gerar uma predição, posteriormente gerar uma previsão dessa predição, gerar uma inferência e dessa inferência eu queria aplicar em um hardware ou em algum sistema. Tá? E o MATLAB me ajuda nisso, né? Incorporar outros domínios no meu trabalho. Tá? E o MATLAB ele é base para os produtos Metrics. Tá? Ele é o motor, né, que me auxilia a juntar todos esses domínios. Né? Então, esses domínios adicionais no MATLAB eles são denominados toolboxes. Então, se eu quero fazer estatística e machine learning, é o toolbox de estatística e machine learning. Né? Processamento de sinais, signal processing. Né? Recentemente, nas versões agora, a gente tem o audio toolbox, né, que me auxilia a ver o sinal, mas como uma fonte de áudio. Né? Próximo link, que é outra ferramenta de modelamento, eu conseguir ter os block sets. Então, ele vai me auxiliar a simular sistemas físicos, sistemas de comunicação, desenvolver controladores. Né? Então, para o MATLAB, os adicionais são toolbox, próximo link são block sets. Vamos falar aqui um pouco de Model-Based Design. Né? A ideia do conceito de Model-Based Design é que eu tenha um ambiente, né, com ciclo de desenvolvimento contínuo, certo? Então, eu tenho aqui a pesquisa, onde eu vou trabalhar com minhas informações, com meus dados, com meus sinais, com o meu sistema. Né? Então, a partir dos dados, eu posso desenvolver um algoritmo, né? Ou modelar esses dados para poder ter um ciclo. Então, vou modelar os dados, porque a informação coletada nem sempre ele é bonito. Vem ruído, vem como a gente não tem uma internet muito estável, né? Eu posso ter pontos faltantes de informação, né? Eu posso ter dados que extrapolaram, de repente um sensor foi danificado, ele está fazendo medições incorretas, né? Então eu vou modelar os dados, analisar, ou seja, pegar esses valores que estão fora
né, e poder analisar e a partir deles gerar um algoritmo, né? Gerei um algoritmo, eu vou pensar, poxa, como que eu vou aplicar isso, né? Então eu já vou mudar o meu pensamento para desenvolver em que ambiente que eu vou aplicar, né? Quais os sensores que vão ser importantes para esse meu algoritmo trabalhar, né? E a partir do desenvolvimento eu vou pensar, tá, eu vou implementar, vou usar um microcontrolador, vou usar um DSP, vou usar um FPGA, né? E sempre gerando uma verificação e validação contínua. Seja por um requisito, porque dependendo do meu ambiente eu posso ter restrição. A gente está falando hoje em dia, sei lá, Rio 40 graus, né? Temperatura ambiente de calor intenso, né? Ou de repente eu estou no sul, de 40 graus eu posso ir para 0 grau ou -2, ter uma geada, por exemplo, né? Quais os componentes físicos? Então, meus componentes têm limitação, né? Então, se eu vou usar um termopar, se eu vou usar um sensor de infravermelho, eles têm limitações físicas para aquisição de informação, né? Então, a ideia é que vocês podem ver aqui, todas as partes do desenvolvimento, elas são de duas vias. Então, se eu errei aqui a implementação, volta aqui no algoritmo, né? No desenvolvimento. Se o desenvolvimento aqui também não foi o correto, não é aqui a falha, volta aqui na pesquisa, né? Então, a ideia também é que se de repente eu tenho aqui uma limitação de componente físico, vamos mudar o requisito, porque o equipamento ou o componente que eu estou usando não é o melhor para o meu sistema, correto? E aí a pergunta, né? Quem usa esse conceito? Né? Então, a gente tem a Airbus, que gerou um desenvolvimento para gerenciamento de bateria, né? A ABB, que gerou um controlador para smart grid, né? A Festo, para robôs industriais, né? A Wayman, para ventilador de transporte, a Darney, para controle de cruzeiro de seus caminhões, né? E a FLIR, para imagem térmica, beleza? E muitos outros aí. Aqui no Brasil a gente tem o pessoal da Embraer, tem Petrobras, né? Então, FCA, né, para automotiva, GM, muitos deles usam MATLAB, Simulink para os seus desenvolvimentos, né? Então, falando de Model-Based Design, né, o ecossistema seria o que é? Como eu falei, acessar os dados, pré-processar, desenvolver os modelos e integrar, né, com sistemas ou gerar uma entrega. Tá? Então, a partir do MATLAB, eu posso ter acesso a arquivos, não importa, imagem, texto, áudio, sinais, tá? Fotos, tá? Banco de dados e sensores diretamente. Tá? O que eu vou conseguir fazer em termos de pré-processamento? Eu vou querer aumento de dados ou transformação, ou seja, eu posso melhorar esses meus dados ou remover algumas informações, né? Automatizar rótulos, tá? Importar modelos de referência, ou seja, o próprio toolbox de Deep Learning da Metrics, eu já tenho alguns modelos de referência, né? Mas se você quiser utilizar o seu próprio modelo ou alguns outros modelos externos, você também pode aplicar, tá? O que eu falo de modelos externos? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Eu vou abrir aqui o Addion Explorer, tá, do meu MATLAB, né? Então, por exemplo, eu quero usar, o exemplo que eu vou usar hoje, ele usa AlexNet. Então, vem aqui, ó, AlexNet.
O que acontece? Eu tenho aqui várias tools, tá? Onde eu posso adicionar ao Deep Learning algoritmos para classificação. Tá? Então, ó, Deep Learning Toolbox Model for AlexNet Network. Tá? Então, eu vou aplicar na minha rede, tá? No meu MATLAB, no meu Deep Learning Toolbox, tá? Redes pré-treinadas via AlexNet. Ah, Alberto, mas eu não uso o AlexNet. Vamos usar alguma coisa mais comum aí, né, pessoal? GoogleNet, né? Também tem aqui um modelo que usa as inferências de pré-treinamento do GoogleNet. Então eu posso clicar aqui e gerar um install. Né? O que vai acontecer? Durante o meu processamento da minha rede, se eu escolher aplicar as camadas ou das redes, modelos pré-treinados do Google, o meu MATLAB ele vai acessar o GoogleNet, tá? Aqui, ó, vou dar um accept, ele vai fazer o download do pacote e vai instalar e vai configurar para mim. E ele vai acessar, né, e vai usar todo o recurso dos componentes já treinados, das redes já treinadas lá no GoogleNet. Tá? Então eu não preciso só me apoiar nos algoritmos só do Deep Learning, eu posso aplicar uma rede da própria Google, por exemplo, tá? Que você vai poder utilizar dentro do seu MATLAB, dentro da sua aplicação. Beleza? Lembrando que você tem que estar conectado à internet. Se isso aqui, durante o treinamento, ele perder, você não vai ter que recomeçar. Tá? Bom, ele vai acabar aqui de instalar. O processo é esse, eu abri aqui só para vocês terem uma noção. Tá? Beleza. E aí eu vou passar, a partir do momento que eu já tenho o meu modelo de referência, o algoritmo que eu vou treinar a minha aplicação, posso fazer treinamento em hardware, por quê? Aprendizado é uma coisa que demora. Né? Então, vamos pensar como se fosse nossa rede neural, o meu cérebro. Né? Quando eu estou desenvolvendo, né, o meu aprendizado do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, tá? Isso vem desde lá de quando eu sou criança, né? Então, muito do que eu aprendi, do que é bom, do que é ruim, do que é gostoso, do que é, é legal, né? Eu fui trabalhando a minha rede, fui aumentando essa minha camada, né, de informação, né, para chegar num ponto. Tá? Então, são muito tempo para eu gerar uma rede. Então, computacionalmente, pode ser que o meu desktop, o meu notebook, não tenha capacidade suficiente. Então, primeira coisa, o MATLAB se prende ao core onde se encontra o sistema operacional. Então, mesmo que você tenha uma máquina quad-core, heptacore e todos os cores da vida, ele sempre vai estar preso ao core onde o sistema operacional se encontra. Para eu habilitar a funcionalidade para eu acessar os outros cores e trabalhar com todos os cores adicionais, eu preciso ter o Parallel Computing Toolbox. Né? O Parallel Computing Toolbox também vai me ajudar, tá, a suportar hardwares de processamento. Né? Então, no caso aqui, eu vou poder usar a GPU NVIDIA. Tá? Então, já resolvi o problema do treinamento. Né? Eu já tenho hardware para isso. Então, eu vou ajustar os meus parâmetros. Né? Então, quanto que eu quero valorar os parâmetros que eu estou trabalhando. Visualizar a rede, né? Então quero ver o que está acontecendo durante o treinamento, qual que é a evolução. Tá?
e integração, né? Hoje o MATLAB fornece a capacidade de gerar apps, né, para o próprio MATLAB. Posso também gerar aplicações para sistemas empresariais, então posso gerar executáveis, posso gerar código C, C++, DLLs, código Python, né? Então Java, classe Java, né? E também aplicar em sistemas embarcados, né? Então não é uma visão da Meteors que eu seja só um aplicador, gerar um treinamento, gerar uma predição e depois lá no final eu quase que não consegui aplicar, né? Então a Metrix se preocupa nisso também, então todos os desenvolvimentos da Metrix, além de eu ter toda a parte de algoritmo, eu também vou conseguir gerar uma solução lá no final, certo? Legal. Então, lembrando que tudo é uma via de mão dupla, né? Se aqui deu errado, volta para o treinamento. Se não é no treinamento, volta aqui para o processamento. Se não é, vamos olhar o que está acontecendo com os dados. Tá? Então, novamente, não importa a forma como o MATLAB vai pegar a sua informação. Eu tenho tools para isso, então eu posso ter banco de dados, eu tenho o Database Toolbox, protocolo CAN, né? Eu tenho o Vehicle Network Toolbox. CAN é um protocolo de rede automotiva, então todos os carros, as informações que estão saindo do motor, ar-condicionado, tudo isso está passando por uma rede CAN. Né? OPC, para quem é da área de controles, né? Também é um protocolo para eu receber informação. Né? Então, o CAN eu tenho o Vehicle Network Toolbox, para o OPC, OPC Toolbox. Tá? Para acesso a hardware, vou ter aquisição de dados, Data Acquisition, Image Acquisition, Instrument Control. Tá? Então, se eu tenho um instrumento dedicado, por exemplo, tá? É Instrument Control. Onde que eu faço isso? Vamos lá. Primeira coisa é você ter noção do que tem na sua licença. Né? Então, eu venho aqui no meu MATLAB, posso digitar ver. Tá? Então, ele vai mostrar para mim todas as tools que eu tenho dedicado aqui no meu MATLAB, na minha licença instalada. Que mais? Como que eu adiciono suporte a esses hardwares, né? De novo, vem aqui no Add-ons, né? Vou fechar aqui que eu instalei o Google Net. Bota aqui no Home, por exemplo. Então, se eu quero trabalhar com hardware, eu venho aqui, ó, Hardware Support Package. Então, eu vou ter lá os suportes para Arduino, Image Acquisition Toolbox, ó, Support Package for uma câmera genérica, por exemplo, ou uma câmera USB, né? Então, se eu tenho o Image Acquisition Toolbox, ele vai me habilitar essas ferramentas aqui para poder instalar no meu MATLAB e acessar imagens, tá? E aí eu vou evoluindo, né? Image Acquisition, ó, Point Gray Hardware, então hardwares específicos também, né? Ó, Data Acquisition Toolbox para minhas placas de som Windows, tá? Por exemplo, beleza? Olha, legal. Bom, Alberto, legal, você está falando das coisas. E a gente está falando aqui também de signal processing, de processamento de sinais. Tá? Então, a Metric está trabalhando muito do que era as ferramentas de processamento de sinais. Então, muitas das ferramentas hoje elas são interativas. Tá? Como vocês podem ver aqui, eu estou passando um videozinho enquanto estou falando. Né? Então, eu posso fazer análise de diversos sinais no tempo, posso ver a frequência ou o tempo e a frequência, né? Eu consigo extrair regiões de interesse e também gerar scripts MATLAB, né, a partir dessa aplicação. Tá? Então, o meu MATLAB vai me fornecer diversas formas de análise, né? Espectrogramas, wavelet, né?
transformada Q, né, transformada de Hilbert-Wang, curtogramas, né, decomposições modais. Tá? Então, esse suporte é dado pelo Signal Processing Toolbox. Então, a ideia de eu trabalhar com sinais, primeiro eu também tenho que pré-processar e eu tenho que entender o sinal que eu estou trabalhando. Tá? Então, deixa eu abrir aqui meu MATLAB. Eu vou carregar um sinal no meu MATLAB aqui, que é um sinal de eletrocardiograma. Tá aqui. Então, ele é um sinal que ele vê principalmente arritmia cardíaca. Tá? É um exemplo da própria Metrox. Se alguém precisar depois, vocês podem me mandar um e-mail e a gente indica para você onde é que está. Tá? Então, a ideia é eu pegar aqui no meu apps, se você tiver o Signal Processing Toolbox, hoje eu estou na versão 2020B, que saiu agora no começo do mês. Tá? Então, ó, Signal Processing Communications, tá? E Signal Analyzer. Aqui. Ele vai abrir o app. Esse aqui é o app do Signal Analyzer. O que acontece? Se ele vê um sinal ou alguma variável no workspace que ele entenda que é um sinal, ele já aparece aqui no workspace. Se vocês notarem aqui no meu workspace, eu tenho uma série de informações adicionais. Tá vendo? Tem um ANSI aqui, que é uma variável, tem uma struct, uma rede, né? E uma variável normal e a arritmia aqui. Então ele só viu esses dois, correto? Então, ó, posso vir aqui, ó, simplesmente clicar e arrastar. Né? E eu vou ter a visualização dos dois sinais. Ou um só, ou posso clicar aqui também, arrastar e jogar o sinal em separado, certo? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, coloca no quadro de questões, tá? Enquanto a gente está falando. Então, a própria Metrox está melhorando o MATLAB, tá? Para que você consiga ter uma visualização e trabalhar com esses sinais de uma forma bem interativa e produtiva também. Né? Então, é, é muito mais do que a gente vê na universidade ou vê durante nossas aplicações normais. Tá? Então, por exemplo, posso vir aqui e trabalhar, quero ver a frequência, vamos ver o espectrograma. Né? Eu vim aqui da amostra normal, quero ver aqui também. Tá? Então, eu consigo olhar e tentar identificar que são sinais e ele possui padrões diferentes. Tá? Se a gente olhar aqui, os padrões, principalmente aqui nessa faixa aqui, são bem diferentes, né, do que essa aqui, à direita. Tá? Então,
A ideia também é que eu consiga fazer pré-análise, né, e poder ter uma noção do que está acontecendo. O mais interessante também, eu posso copiar todos os displays. Então, tipo, eu preciso fazer um relatório, né? Eu venho aqui, copy, vou lá no meu Word. Não é a maneira mais bonita de fazer, mas é o que a gente mais usa na universidade, né? Eu até brincava que durante o mestrado eu era um mestre do copia e cola. Ctrl V, aqui, ó. Né? Então, eu vou fazendo as análises e vou jogando isso para o meu Word, tá? E adicionando essa minha aplicação, né? E eu vou escrevendo meu relatório e vou adicionando isso durante a implementação. Tem outras ferramentas que fazem isso de forma automática, mas não é o foco agora, tipo o MATLAB Report Generator, por exemplo, tá? Legal? Posso também gerar um script a partir dessa minha aplicação. Então eu venho aqui, ó, script do espectrograma. Então, simplesmente eu fiz no modo automático, que é o que? Apertar os botões aqui, né? E eu posso vir aqui, ó. Simplesmente eu já tenho a função que gerou o espectrograma a partir dessas minhas amostras aqui. Se você olhar aqui, ó. Arritmia sample. Certo? O Antônio pergunta se tem como a gente aprender MATLAB. Sim, tá? Eu vou mostrar depois lá no final, tem um zone ramp da própria Metrics que você pode aprender a usar o MATLAB, tá? Acho que é o Antônio. Isso, Antônio, tá? Depois lá no final eu tenho um slide que mostra esses materiais, beleza? Então o Signal Analyzer me ajuda nessa nessa visualização do meu sinal, no pré-processamento, tá? Então eu vou poder ver tanto na frequência quanto na amostra, né? Se eu quiser fazer pelo tempo, também posso. Então se eu venho aqui, ó, Ctrl T, ó, eu abri aqui um Live Script, tá? Onde eu vou fazer um espectrograma e ele vai me gerar um sinal na frequência e no tempo, tá? Aqui no meu sinal normal e aqui quando a pessoa tem uma arritmia. O que é legal também do LiveScript? É eu ter o código e também já ter a visualização, né? Para quem já é um antigo do MATLAB, a ideia é que ele gerava um pop-up, né, com uma figura, né? Então você tinha que saber quais as figuras que estavam saindo e o que estava correspondendo, né? E no LiveScript eu já posso ter essa visualização na mesma tela do código, ou na mesma tela do código, ou lateralmente aqui, ó, à direita, por exemplo. Né? Aí eu tenho que saber. Tá? Adicionalmente, o que eu posso fazer, posso trabalhar com wavelets, né? Então, eletrocardiogramas, ele tem pulso e dependendo do problema cardíaco, ela vai acontecer muito na baixa frequência, né? Então, eu quero tentar ver alguma tendência, né? Quando eu estou na baixa frequência. Aqui é um modo normal de pessoa, né? Uma pessoa que tem o coração tranquilo, né? Não está passando por nenhum problema. E aqui uma pessoa que tem uma arritmia. Se a gente olhar aqui, tem um certo padrão, e aqui ele tem um buraco, né? E tanto é que a distância aqui é um pouco maior, tá? Então, o que pode declarar que eu tenho um problema de arritmia aqui, né? Então, a gente já começa a fazer algumas inferências só de analisar algumas imagens. Tá certo que para isso a gente precisa ter experiência e sempre ter alguém que saiba o que está acontecendo também, tá? Não vamos prever que alguém vai morrer antes da hora.
beleza? O que é possível fazer também? Eu posso trabalhar de várias maneiras, né, dentro do próprio sinal. Eu posso identificar o sinal, tá? Ou a partir dessa imagem, tá, eu também treinar uma rede. Tá? Então, eu posso fazer isso via imagem. Então, eu posso ter várias imagens da minha arritmia e treinar uma rede para detectar a partir desse espectrograma ou do curtograma, se ele for uma coisa que eu consiga visualizar bastante a falha. Beleza? Joia. Não vou entrar muito nesse ponto de processamento de sinais. Qualquer coisa também tiver dúvidas, manda um e-mail para a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Tá? Então, Deep Learning é um tipo de Machine Learning, né? A gente vai ter a banda do que acha que não, tem a banda do que acha que sim, e tem a banda do que acha que eu estou totalmente errado, tá? Mas é também um aprendizado de máquina, tá? A Daniela pergunta sobre inversão de dados. Ah, sim, depende do que você está chamando de inversão de dados, né? Mas se é como se fosse uma inferência baseada em sinais, não tem problema. O Signal Analyzer também vai fazer e você vai conseguir visualizar, tá? Então vai depender muito do que você está invertendo aí, em termos de sinais e o que você vai inferir, tá? Mas eu não vejo problema. A ideia também é o quê? Eu gerar um modelo que vai aprender baseado seja em imagem, seja em série temporal, que é os sinais, ou texto. Tá? Machine Learning também é aprendizado de máquina. Né? Tanto é que a gente debate muito, mas aprendizado de máquina, inteligência artificial não é apenas um domínio, um algoritmo. É a junção de vários algoritmos. Né? É como se fosse o nosso cérebro, não é apenas um aprendizado. É o aprendizado daquilo que eu vejo, daquilo que eu tenho de olfato, daquilo que eu escuto, né? E daquilo que eu aprendo também, tá? Então são várias coisas que me auxiliam a ter o aprendizado, ter a minha inteligência, né? E a inteligência artificial também é isso, tá? Deep Learning é uma implementação de uma arquitetura de rede neural, tá? Então, a ideia é, eu tenho uma camada de entrada, uma camada de saída, né? E aqui eu tenho o que a gente chama de camadas escondidas, tá? Então, eu vou efetivar, né, o meu aprendizado, né, e o deep learning de quantas camadas escondidas aqui eu tenho, ou seja, quantas camadas internas eu tiver. Então, eu vou ter o que no caso? O meu sinal entrante, tá? No caso, frequência, né? Eu vou ter aqui a extração da característica, que aí aqui eu estou entrando com a minha informação aqui, né? E a minha rede neural está fazendo o quê? Ele está classificando, né, a minha informação para ele poder gerar o quê? Uma predição, né? E poder gerar para mim uma informação lá na saída, beleza? Sim, Adriel pergunta se a rede neural, o Deep Learning é para poder pontos futuros. Sim, tá? A ideia é essa também, né? Então não só aprender ou tirar uma característica, né? Mas tirar essa característica ele poder também predizer, né? Então a ideia é o que? É um subconjunto do machine learning que a ideia é o que? Ele gerar uma característica automaticamente, tá? Ele poder aprender a partir dos meus dados. Outra coisa também que é assim, quanto mais dados, melhor o modelo, tá? Então,
Por isso também que o treinamento é uma das coisas que mais gastam processamento, né? Então tem que ter muita informação para ele poder aprender corretamente, certo? Então é como se fosse cozinhar. Se uma pessoa que não pratica ou não tem essa formação, ela cozinha muito mal, tá? Ou simplesmente não cozinha, desiste, tá? Então a ideia é que sim, você tem que ter aprendizado e ter uma informação. Quanto mais bagagem, você pode ser até um MasterChef um dia, se for o caso, tá? Então essa é a ideia, beleza? Só para vocês terem ideia do que eu falei que o machine learning, né, e o deep learning está dentro dele, essa é todo o rol de domínio que alguém que vai trabalhar com ciência de dados ou é, predição precisa ter uma noção, né? Então você pode ver que é um emaranhado de informações. Então é deep learning, machine learning, data mining, banco de dados, ciência da computação, cloud computing, se você for pegar informação em IoT, visualização, estatística, matemática, computação neural na neurocomputing e performance, né? Então todos esses domínios eu tenho que aplicar. E se a gente olhar aqui, o meu MATLAB, né, o MATLAB consegue adicionar muito desses domínios, tá? Nem tudo são flores, não é 100%, mas a gente consegue fazer bastante coisa, tá? Em um único ambiente só. Isso é primordial, tá? Então, que tipos de dados que eu aplico numa rede neural? Pode ser dados tabulados, Excel, dados que estão vindo da web, dados que vêm de satélite, do que for, tá? Posso aplicar machine learning ou deep learning, que é o memória de longo e curto termo, tá? Se for séries temporais e sinais, posso trabalhar também com redes convolucionais, né? E imagem, o que a gente mais vê também são as redes convolucionais, tá? Então eu tenho esses algoritmos dentro do Deep Learning, né? Então o meu fluxo de trabalho seria o quê? Eu ter o meu sinal, né? Então eu vou trabalhar com ele, vou verificar a frequência, eu vou treinar. Depois que eu treinar, eu tenho uma predição. E ele vai me fornecer a informação do que está certo e do que está errado. Certo? Beleza. Então vamos lá. Vou mostrar um exemplo aqui. Bom, espero que funcione tudo direitinho. Tem diversas formas de trabalhar dentro do MATLAB atualmente. Eu tenho o MATLAB Desktop, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui o MATLAB Online, né? É uma versão do seu MATLAB, só que disponível em web. O que eu só preciso ter uma boa conexão de internet, né? E um web browser. Então, aqui ele está fazendo uma predição, né, para falar a verdade, de chickenpox. Chickenpox é catapora, tá? Para quem não sabe. Então, eu tenho aqui as medições de pessoas com catapora, quantidade de casos por dia corrido, tá? Então, eu posso treinar essa rede, né? E ele vai preparar para mim é, os preditores, né? Eu vou separar o que é treinamento, né? O que é resposta, né? Vou aplicar nesse caso aqui o long short term, né? Uma regressão, tá? Vou definir aqui para mim quais são as opções, então quantas épocas, né? É, qual que é o período que eu vou pegar para ele treinar e vou treinar a rede, beleza? Então, a ideia aqui também é eu vou deixar isso aqui rodando, porque pode ser que demore, tá? Então, venho aqui, vou dar um run, né? E o que vai acontecer? Ele vai treinar a rede, só que eu não estou usando a minha máquina local, eu estou usando
um cloud da Metrics para me gerar resultante. Aqui, ó. Ele vai me abrir aqui a interação de treinamento. Então, para cada época que eu definir, ele vai gerar para mim o progresso do treinamento. Olha lá. Então, aqui o erro, aqui as perdas, tá? Então, ó, em azul é o treinamento, em preto vai ser a validação, e nas perdas a mesma coisa, o que eu treinei e o que eu validei. Então, ó, eu tenho um pequeno desvio aqui, ó, em relação ao treinamento e a informação que ele está abrangendo. Beleza? Até chegar aqui 250. Tranquilo. Volto aqui para o meu MATLAB. Né? Mostrei aqui meu Signal Analyzer. Vou fechar. Então, o que eu fiz na sequência anterior, enquanto ele está treinando aqui na web lá, tá? Eu vou gerar uma visualização do tempo em frequência, tá? Então, para cada variação lá da minha arritmia, né, eu estou gerando uma figura ou uma imagem, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou gerir um videozinho porque esse processo demora, né? Então a ideia, ó, para cada variação no tempo e frequência, eu estou gerando uma imagem de tempo e frequência para ser analisada, tá? Então eu vou treinar a minha rede, né, a partir de um sinal, a partir dessa qualificação da imagem. Certo? O que eu vou fazer? Lembrando que, ó, eu estou fazendo aqui, né, e minha rede ainda está lá correndo o treinamento. Até chegou no final já, eu acho. Beleza, está correndo aqui ainda, né? Chegou no final aqui também. Então, ó, aqui no meu MATLAB Online, treinei a minha rede, né, ela foi treinada, peguei a informação do que ele predizeu para mim, que gerou a previsão, tá? E vou aplicar qual que seria, em relação à minha informação de observação, qual que seria a previsão de catapora para os próximos dias, né? Por exemplo. Tá? Pelo amor de Deus, assim, não pense que dá para fazer isso diretamente com previsão de coronavírus, Covid-19, que tem algumas coisas que tem que ser tomadas com precaução, tá? Mas sim poderia ser usado para tentar prever próximos casos de Covid, tá? Então, é aplicável para eu predizer, a partir de sinais observados, qual que vai ser o meu futuro de predição. Né? Então, ele vai falar também qual que é o erro, qual que pode ser o erro, né? Em relação ao forecast, ou seja, em relação àquilo que eu estou prevendo, certo? Legal. O que eu fiz? Agora eu vou falar para ele carregar o AlexNet. Então, eu já tenho um AlexNet pré-carregado, né? Eu vou prever as camadas, tá?
Então eu vou vir aqui e ele vai puxar para mim a informação do AlexNet. Eu venho aqui, ó, carregou o AlexNet. Quando ele tiver pretinho aqui, ele está nessa linha, né? Ó, tá? Então o que aconteceu? Eu entrei na camada, escolhi as camadas, né, que eu quero conectar. Então eu escolhi a camada 25, que é essa camada de classificação, tá? Então eu já tenho ele pré-carregado. Não vou gerar o treinamento aqui, porque isso aqui realmente demora. Então eu gerei aqui a gente tem um videozinho para isso. Não tá certo que é um videozinho acelerado, né? Mas a gente pode ver aqui é, as opções que eu tenho em treinamento. Então aqui o meu treinamento suavizado, né, o estatístico, né, e a validação aqui em azul claro, tá? Quantidade de interações 325, né? Então a fase de treinamento, né, do processamento de sinais é o que mais demora, tá? Então, aí que você precisa de maior força computacional. Faça uso de paralelismo, faça uso de cluster, né, do que você tiver em mãos para poder usar. Então, para o MATLAB, Parallel Compute Toolbox, se você for usar cluster, adicionalmente você precisa do Parallel Server, tá? Beleza? E no final, né, você vai também trabalhar com matriz de confusão, né? A ideia também é o que você consiga visualizar na matriz de confusão quantos, quantos das informações, né, estão correspondendo à arritmia, por exemplo, e quantos que estão fora, tá? Então a ideia é que você consiga verificar na diagonal aqui quais que são as informações mais coerentes com aquilo que você está tentando predizer, tá? Então, acho que o Daniel, é, nos webs anteriores, né, falou sobre matriz de confusão, né? É uma forma de você poder ver qual que foi a sua acertabilidade em relação aos dados, tá? Então, como que sua classificação está ocorrendo tudo bem ou não, tá? Então, se isso aqui estiver muito disperso, tem alguma coisa errada. Vamos treinar de novo e vamos refazer, tá? Então, a ideia também é que eu tenha uma inferência e consiga ter uma visualização do que aconteceu. Tá? Então a ideia é, antes de você ir para o ambiente de trabalho dessa predição, verificar os dados e verificar a rede se está funcionando corretamente. E uma delas é a matriz de confusão aqui. Tá? Ah, não vou entrar em detalhes nisso, né, mas por favor, entre lá no nosso canal no YouTube, procure as versões anteriores de Deep Learning, né? A gente sempre trata sobre isso lá também. Se não conseguir, manda um e-mail para a gente vai tentar auxiliar você da melhor forma possível, tá? Impossível também, beleza? Diversos papers aí mostram como que é a teoria, a matemática por trás das redes neurais profundas ou redes convolucionais, tá? Então, existe literatura extensa sobre a matemática da aplicação, né? Então, e também qual que é o ganho em relação a essas aplicações, né?
De novo, se você não conseguir, fala com a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Eu usei aqui o MATLAB Online, né? Então, ele não está pronto para todas as toolbox, mas para a grande maioria a Metric já está preparando o MATLAB Online para suportar grande parte das toolbox do MATLAB, né? Nem todos os apps estão ativos aqui, por exemplo, né? Então, eu não tenho aqui o Signal Analyzer, né? Pro pro MATLAB Online, desculpa, tá? Mas muita coisa já está pronta. A ideia do MATLAB Online é que eu não preciso fazer download nem instalação. Você sempre vai ter acesso à última versão do MATLAB, tá? Ele é ideal para ensino, então eu não preciso ter o meu MATLAB instalado localmente, né, na minha aplicação, por exemplo, tá? Então você pode ter essa aplicação, né, é só acessar o site. A única coisa é que você tem que ter uma licença ativa do MATLAB e em manutenção, né? Se ela venceu, não é legal, beleza? Então, eu tenho aqui modelos de rede neural profunda, tá? Vocês podem aplicar ela em diversas versões. O que eu falei, poxa, além da inferência, né, eu quero também aplicar essa minha solução, esse meu reconhecimento de padrão, esse meu preditor, né, em algum sistema, tá? Então eu quero gerar código para aplicar no hardware. Então pode ser um NVIDIA, né, com Tensor, né? Posso aplicar no ARM ou no Intel Library, tá? Então hoje eu já tenho GPU Coder, né, para suportar o meu desenvolvimento, travou aqui, né, em CUDA, né, GPU Coder, plataforma Jetson, ARM, tá, e Intel MKL, tá? Então eu vou trabalhar desde o acesso ao dado, Image Acquisition Toolbox, pré-processamento, Image Processing e Computer Vision, redes neurais, vou treinar em GPU e vou embarcar também, beleza? Então, lembrando, treinamento e inferência, tá? Principalmente. Tá? Vou mostrar só mais uma tool, que eu já estava até esquecendo dela, mas é muito legal para quem trabalha com sinais, está muita gente procurando OpenCAD. Trabalha com informação de voz? Sim, atualmente nós temos o Audio Toolbox, né? E ele tem o que a gente chama de Audio Laborer. Apesar que o Sinon também tem, né? Deixa ele abrir aqui. Só um minuto. Essa é uma ferramenta do Audio Toolbox. Então, muitas pessoas estão, como é que eu vou processar comando de voz? Ele poder reconhecer entre ruído e informação, tá? Eu posso trabalhar com o Audio Labeler, né? Opa, só ver se eu estou no lugar certo aqui com o meu. Aqui.
Tem um exemplo aqui do próprio MATLAB, que é o do canto das baleias, tá? Que é eu classificar os sons de canto de baleia, tá? Mas a ideia aqui eu quero um outro, eu vou importar. Audio file. Né? Eu gravei um pequeno sinal aqui, né? Então o que, que ele faz? Simplesmente um teste, né? Ou caso isso aqui não ficou bom, né? Eu posso vir aqui no record, né? E eu fazer uma própria gravação aqui neste momento. Então vem aqui, ó, record. Eu vou dar um overwrite. Teste de áudio para o webinar, processamento de sinais. Né? Então ele fez toda a modulação da minha gravação, né, do que eu fiz agora. Então eu posso vir aqui no meu audio file, né, e simplesmente gerar um reconhecimento. Sim, vou fazer de uma forma bem rápida, mas ele tem mais features. Né? Então eu vou criar um, uma região de interesse, né, no meu arquivo de áudio, né, e ou eu posso selecionar uma região. Posso vir aqui, ó, e pegar esse pedaço e falar para ele detectar sons. Então ele vai vir aqui de uma maneira bem simplista, tá? Opa. Selection audio files. Vamos lá aqui. Aí. Então, ó, existe uma maneira mais correta de se fazer isso, mas pelo tempo a gente não tem. Mas aqui, ó, ele viu que não tenho nenhuma informação de áudio e dessa parte até aqui ele detectou que eu tenho uma informação, né? Então, de alguém falando. Então, eu posso começar a vir aqui e trabalhar regiões especificamente. Ó. Né? Então, eu posso começar a treinar a minha rede baseado nessas regiões e ele poder interagir. Aí eu posso ter, por exemplo, sei lá, minha própria Alexa, minha própria Siri, né? Para isso. Beleza? Abriu. Né? Então, o que, que esse exemplo aqui faz? Ele vai separar para mim o canto das baleias, né? Esse aqui é um exemplo que está no próprio Audio Toolbox, né? E eu vou conseguir gerar regiões e ele vai poder extrair features para mim, né? Eu vou reconhecer sinais aqui da minha baleia e poder trabalhar com pedaços e ele poder detectar características para cada tipo de canto das baleias, tá? Eu vou separando e aí eu posso gerar, aplicar Deep Learning para ele fazer isso automaticamente toda vez que eu escutar a baleia e eu conseguir falar assim, ah, esse aqui é o canto do acasalamento, esse aqui é o canto de chamada do filhote, assim por diante, tá? E conseguir inferir o que está acontecendo ali, beleza? Joia. Então, acho que o Antônio me perguntou on-ramp,
né? Não precisa ter MATLAB, é um esquema web, você aprende, tem sobre MATLAB, Simulink, tem sobre Deep Learning, tem sobre Machine Learning, né, no próprio site da Metrics. Temos também o OpenCAD University, vocês podem acessar e tem bastante conteúdo lá para você entender qual que é o conceito e aplicação de Model-Based Design. Tá? E eu vou deixar um tempinho aqui para vocês mandarem suas perguntas ou suas dúvidas e a gente tentar responder. Né? Eu sei que é um tema muito profundo para pouco tempo, né? Mas a ideia é só mostrar uma funcionalidade. Tá? O Antônio pergunta se no OnRamp aqui, né, tem Simulink. Sim, tem sobre Simulink OnRamp também, tá? Você pode acessar, é gratuito e você não precisa ter o MATLAB instalado localmente. Se tiver, melhor, mas se não tiver, dá para você fazer via web também, tá? No OnRamp, não. Tá? O Antônio pergunta se eu consigo fazer uma conexão com Arduino. Não. Você precisa ter aí uma licença desktop, uma licença funcional. Tá? Não dá para fazer conexão ainda com no OnRamp. Tá? A ideia é só você aprender a manusear o MATLAB e suas ferramentas. Tá? Bom, a ideia é que a gente mostrar um pouquinho da funcionalidade. Né? É, eu consigo trabalhar, né, dependendo do que você for fazer, se for voz, áudio, System to Box, se for sinal puro, Signal Processing. Né? Então vai me permitir o quê? Gravar, rotular, ler e particionar meus dados, processar, tá? Extrair característica, treinar, prever e prototipar. Ou seja, não vai ser uma coisa só para uso computacional. Eu quero aplicar também, tá? É, das aplicações de código C, né? Eu posso ter C desktop com MATLAB Compiler SDK, tá? Ou, ou Java ou um .NET, tá? Mas se você for trabalhar com hardware embarcado, né? Então para aplicações de Deep Learning, hoje a gente já tem o Deep Learning HDL Coder, né? Eu já consigo gerar a minha rede neural profunda para uso de Deep Learning, né? Inferência explicitamente. Tá? Então, sim, é possível gerar código C, C++, ou VHDL com HDL Coder. Beleza? Pessoal, é isso. Em nome da equipe OpenCAD, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Fiquem atentos a novos webinars que divulgaremos por e-mail e redes sociais. Acompanhe a OpenCAD no Facebook e LinkedIn para ficar dentro da programação.
Aproveito também para convidá-los a subscreverem-se em nosso canal no YouTube, né? Além dos vídeos de webinar, tem vários outros conteúdos interessantes para vocês conferirem, né? A equipe de apoio está colocando no chat os links para essas páginas. Esperamos que tenham gostado desse webinar e esperamos vê-los novamente em outros eventos. Obrigado a todos e um bom dia.